falsa religião, manipulação, abuso de poder, abuso físico, assassinato, mentira e canibalismo. Esses são os temas que o episódio 8 de The Last of Us aborda. Temas difíceis, temas indigestos, mas infelizmente ainda existentes em um mundo onde alguns se aproveitam das situações difíceis para se beneficiar de outros. Seja no mundo de hoje ou no mundo pós-surto de um fungo infectante, pessoas más sempre existirão, fazendo com que seja cada vez mais difícil confiar na bondade de alguém. Eu sei que eu tô atrasado, mas esse é o Mundo Cópia, do episódio 8 de The Last of Us. O Mundo Cópia é o nosso programa de análise de uma perspectiva cristã de elementos da cultura contemporânea. A gente tá fazendo comentários de cada um dos episódios da primeira temporada desse seriado. Se você ainda não assistiu a todos, volta na nossa playlist e assiste, que existem meditações muito importantes que a gente tem feito baseado nesse seriado, que é o assunto da cultura pop contemporânea. Sem mais delongas, que é que nós como cristãos aprendemos para justificar em um episódio onde quem começa lendo a Bíblia termina tentando cometer estupro e pedofilia. Enquanto ouvimos um homem ler Apocalipse 21, a promessa bíblica dos novos céus e nova terra, vemos várias gélidas e abandonadas locações de uma região onde um grupo se reúne em uma espécie de churrascaria. Ali, o orador que lê a Bíblia é revelado. Ele percorre as mesas com várias pessoas prestando bastante atenção, ou mesmo em oração enquanto ele prossegue lendo a passagem. Uma moça chora e ele se aproxima para falar que o Senhor enxugará toda lágrima em um mundo em que não haverá mais tristeza. O grupo se despede e cada um vai para os seus esconderijos. David, o orador, fala com James, que demonstra ser o seu braço direito. A comida está acabando e eles saem para caçar. Voltamos para Ellie e Joel. Ela conseguiu costurar a ferida, mas ela está infeccionada. Joel está ardendo em febre e a comida deles acabou. Ellie toma a decisão de sair para caçar. Quando precisamos, ele proverá, dizia o cartaz daquele grupo religioso. Na necessidade de Joel, Ellie precisa prover a ele. Ela sai, então, em busca de comida. Dessa busca, ela acerta um cervo, que ainda corre por um tempo, até que James e David o encontram. Ellie então encontra o cervo e aqueles dois homens. Nem pra nós, nem pra eles, as coisas acontecem por acaso. Isso é o que David fala pra Ellie quando esperam pela penicilina. Ele sabe muito bem quem ela é. O homem que foi morto por Joel era o pai daquela moça que chorava anteriormente. O que já começa a nos mostrar uma coisa interessante no mundo de The Last of Us. Matar zumbis é muito fácil. Matar infectados é matar pessoas que já morreram. Era muito comum que nos filmes antigos os vilões fossem sempre nazistas, porque metralhar nazista é o tipo de coisa que não representa nenhum dilema moral. Não existe dilemas morais em atirar em infectado. Mas quando Joel mata alguém que tem uma filha, alguém que tem um grupo, alguém que tem nome, que consequências isso acarreta para Joel e pra Ellie? Ellie negocia metade do cervo por algum antibiótico, mas Ellie só consegue sair com antibiótico, não consegue sair com o cervo porque ela é descoberta. Ela administra pro Joel o remédio como pode, enfia na ferida, o que é medicamente não recomendado, mas certamente gera algum efeito ali. O episódio então volta pro David e o seu grupo. Eles cozinham a escassa comida que possuem e só nos damos conta do porquê da mulher ter perguntado sobre aquela carne quando posteriormente descobrimos que eles comiam pessoas, alguns sem nem saber disso. Ele fala sobre Ellie, que no dia seguinte, da mesma forma que haviam saído para caçar sua comida, sairiam para rastrear e matar. Eles iam caçar Ellie e Joel e trazê-los à justiça. E a pergunta que fica é: que justiça? A moça chorosa, ainda abatida pela morte do pai, diz que os dois devem ser mortos. O desejo de vingança tá ardendo no seu coração. Para ela, essa era a justiça que tinha que ser feita. David se aproxima dela e lhe acerta um tapa no rosto, para em seguida se colocar como o pai, um verdadeiro pai daquela moça, e demandar respeito. Todos veem a agressão, mas ninguém faz nada. Ninguém diz nada. Todos já aceitaram aquela autoridade de David porque o veem como um arauto de Deus e que, portanto, possui a prerrogativa de fazer o que quiser. Essa é a cena que nos deixa claro aquilo que antes estava só latente. Aquele homem é um aproveitador. Ele usa a Bíblia para enganar e dominar aquelas pessoas. Ele lê Apocalipse, mas ele é a encarnação do falso profeta, que é descrito no capítulo anterior do capítulo que ele estava lendo. Ele agride, ele abusa e ele se encobre com a capa de um profeta, que justifica os seus abusos com a palavra de Deus. O seu prato é bem servido, enquanto os pratos dos demais minguam restos escassos de comida. Eles lhe servem, aceitam o que ele faz, obedecem o que ele manda, apanham dele. Quando saem para caçar Ellie e Joel na manhã seguinte, David sai acompanhado de alguns homens, dentre os quais James, o seu braço direito, que arrisca dizer que eles não deveriam trazer Ellie com eles, pois seria mais uma boca para ser alimentada, e que talvez fosse a vontade de Deus que ela morresse. E vemos David parar, se virar e encarar James como se dissesse: quem é você para falar da vontade de Deus? Eu sou o portador e profeta dela. James baixa os ombros, se cala em submissão. Com a mesma mão que ele bate,
ele oferece, porque é isso que abusadores fazem, lhe humilham, lhe destroem, lhe ferem, mas também lhe fornece alguma coisa boa. Relacionamentos abusivos geralmente representam altos e baixos, porque se fossem baixos o tempo inteiro, ninguém permaneceria neles. O marido que espanca num dia traz flores no outro. O líder que humilha em público também diz que vê em você coisas grandiosas. Ao invés de servir, ele é servido. Ao invés de um pregador da mensagem de Deus, ele é um líder inconteste, que não pode nunca ser questionado. Quando ele olha pra Ellie mais à frente, diz que ela era igual a ele, que poderia ser como ele, que se via nela, que ela era diferente. São as promessas falsas de quem deseja te colocar pra cima, simplesmente para abusar de você. Ele é o único que pode falar em nome de Deus, porque ninguém tem essa autoridade senão ele. Nós encontramos Davids em algumas igrejas, nós encontramos Davids em algumas empresas, encontramos Davids em algumas famílias. Não é pouco natural que existam Davids no pós-apocalipse. Qualquer um que ouse falar contra ele tá errado, tá em pecado, precisa se arrepender, tem que se calar e se recolher ao seu lugar. O líder abusivo se coloca como um arauto incontestável, como o único de Deus, ao qual todos devem se submeter de forma incontestável, porque ele sabe o que Deus quer. Todos devem se calar e respeitá-lo e servi-lo, porque ele é o Pai que fala em nome do único Pai. Quando David e seus homens capturam Ellie, ele conversa com ela já impondo o seu autoritarismo. Você não vai sobreviver sozinha. Você precisa de mim. Ouviu que querem te matar? Sem mim você morrerá. É um jeito de dizer que sem mim nada podeis fazer. Em vez de apontar para Deus como aquele que provê segurança e auxílio, como um homem da palavra de Deus deveria fazer, ele aponta para si mesmo. Ele se coloca na posição de ser aquele que é necessário para a sobrevivência de alguém. Confie em mim, deposite a sua fé em mim e eu serei o seu auxiliador. No saguão da churrascaria, há uma frase que diz que quando precisamos, ele proverá. E isso é usado por David para se colocar nessa posição como Deus. Ou pior, como vemos na conversa seguinte, que ele tem com Ellie numa posição acima de Deus. David havia dito que havia encontrado a Deus, mas não de maneira salvífica. Ele encontrou Deus como um instrumento de manipulação. Segundo David, todos são animais. Não importa se são cervos, coelhos ou pessoas. Cervos são caça. Igualmente, pessoas podem ser. David se entende como um predador no topo da cadeia alimentar, que precisa sobreviver e fará tudo para isso. Eu deveria deixar meu povo morrer de fome? David diz quando Ellie descobre que ele e alguns matavam e serviam pessoas, em segredo para os demais. Esse povo confiou sua vida em minhas mãos. Eles esperam a minha profissão. Eles me amam. E David usa termos que designam a fé das pessoas nele. Uma fé que deveria ser posta apenas em Deus. É isso que acontece quando líderes permitem que as pessoas entreguem a eles um tipo de submissão e isso é própria ao próprio Senhor. Eles acabam tendo que matar pessoas e servir pessoas para manter outros lhes amando. Por isso que tanta gente é descartável em ambientes abusivos. Por isso que os auxiliares, que os outros pastores, que diáconos, que servos são simplesmente corpos a serem moídos e servidos em bandejas para pessoas que nem sabem que estão comendo gente. O crescimento da igreja, a prosperidade da empresa, a riqueza da família, muitas vezes é às custas de pessoas que estão sendo usadas, abusadas e destruídas de uma forma que só poucos sabem de que carne todos estão comendo. É ele que chega perto da moça e faz a moça parar de soluçar. É ele que se coloca como aquele que enxugará as lágrimas. Ao apontar falsamente para Deus, ele na verdade está apontando para si. Ele quer ser adorado. É curioso que eles se reúnam em uma churrascaria, não em um templo ou em uma casa. As pessoas ali são as carnes a serem mastigadas por ele da mesma forma como a carne em seu prato. As pessoas ali são só ovelhas, mas ele não é o seu pastor. Ele é o lobo que quer devorá-las. Ele tem um ego inflado. Bajula Ellie, você é igual a mim. Uma líder nata, esperta, leal, violenta. Ele quer manipular Ellie e quer formar nela aquilo que ele sempre foi, uma pessoa que está acima das outras. Ele diz que sempre teve um coração violento. E com o fim do mundo, ele enxergou a verdade. Essa verdade não foi Deus. Essa verdade não foi algo que o Espírito Santo lhe convenceu, dizendo que ele é pecador, que está no caminho da justiça e do juízo. Não, nada disso. A verdade que ele encontrou foi que o Cordyceps, o fungo, não é do mal. Ele simplesmente age segundo seus interesses. Ele é frutífero, se multiplica, se alimenta, protege seus filhos e garante o seu futuro com a violência que for necessária. David viu amor em como o Cordyceps age. David se vê acima de Deus porque acha que não precisa dele, mas as outras pessoas sim. Elas não aguentariam a verdade de que não há Deus, de que ele não é necessário. Elas precisam de Deus, precisam do céu, precisam de um pai. É exatamente isso que David diz para a moça que havia perdido seu pai. Ele se coloca como o pai dela, como a necessidade que suprirá as carências daquela moça e dos demais que estavam ali naquele momento oportuno. Ele se coloca como Deus, porque crê que Deus não existe. Para David, a fé é só uma necessidade sociológica, é algo que as pessoas precisam porque ainda não perceberam a verdade da violência. Assim como o Cordyceps evoluiu e superou a humanidade, as pessoas tinham que evoluir e superar a necessidade da fé em Deus. Os humanos que percebem isso são os evoluídos de verdade, que assim como o Cordyceps, podem ser frutíferos, se multiplicar, proteger seus filhos por meio de violência e assim
amar. Aqueles que superam a fé podem, assim então como o fungo, se alastrar e se alimentar daqueles que estão em um estado evolutivo menor. Ele se vê como superior e quer convencer Ellie de que ela também é. E aqui a gente encontra a pregação de verdade desse homem. Não é a pregação de quem lê a Bíblia para ele é só um instrumento, para que ele viva essa vida darwinista, de homens devorando homens, onde socialmente uns podem ser superiores aos outros pela simples forma como se enxergam e como veem a realidade. Todos somos animais, então eu posso matar o meu semelhante se ele for menos evoluído socialmente, para me alimentar dele. Aquele homem não é um pastor, não é um pregador, ele é um homem de violência, que vai usar o que for necessário para estabelecer o seu próprio reinado. Se coloca na posição da Ellie por um momento. David viu somente a luta e a garra pela sobrevivência da Ellie. Ele não sabe que o sangue dela é cura. Ellie poderia muito bem se deixar levar pela egolatria. Ele poderia usar o seu sangue como um instrumento de manipulação daquele povo. David havia orado pelo alimento a Jesus, o pão da vida. E veja, eles já comiam literalmente do corpo de outros. Ellie poderia usar literalmente o seu sangue como cura para aquelas pessoas. O seu sangue poderia se tornar um instrumento em uma ceia canibal. A ideia de Ellie sendo comida por aqueles homens ou participando daqueles atos canibalescos de alguma forma cria um paralelo muito macabro com a ceia, onde se come o corpo e se bebe o sangue de alguém. Aqueles que comem o corpo estão diante daquela cujo sangue daria de beber a humanidade para curar. Nesse mimetismo de ceia macabra, que lembra o fato dos cristãos do primeiro século serem acusados de serem canibais por causa da ceia, porque eles comiam do corpo e bebiam do sangue de um tal de Cristo, você tem aqui o cume da torção daquilo que é santo. Ele não só torce a Bíblia para dominar aqueles homens. Aqui o ato máximo de unidade com Deus é torcido simbolicamente em comer da carne dos outros e tomar aquela cujo sangue seria a redenção do mundo para fora de seu propósito. Mas bom, talvez eu esteja enxergando simbolismo demais aqui. Bastava Ellie se deixar levar pelo mesmo pensamento que dominou David. Bastava que Ellie se deixasse convencer pela mesma violência que se alastrou no coração de David. Mas ela não faz isso. Ela luta como pode e tenta se libertar como pode. Enquanto isso, Joel tá lutando como pode por sua vida, mas principalmente pela vida da Ellie. Ele mata, ele tortura, ele executa homens, ele faz o que julga ser necessário. Joel também tem um coração violento. Ele consegue se livrar de seus algozes, David e James. Ela mata James, foge de David e ateia fogo na churrascaria. E veja o destino de David. Ele havia dito que nada acontece por acaso quando estava a sós com Ellie naquela cabana. Enquanto persegue Ellie pela churrascaria, o fogo se alastra tal qual o fungo. David havia dito que se ele soltasse Ellie e lhe desse uma faca, ela faria picadinho dele. E bem, ela faz. Ironicamente, as palavras do falso profeta se cumprem profeticamente. As palavras que David havia dito para manipular e abusar do povo e para tentar manipular Ellie ali nos momentos antes dela conseguir revidar, se voltam contra ele. E a violência de Ellie, a violência que ele usou como uma forma de tentar convencê-la de dominar aquelas pessoas, se volta contra ele com força, com brutalidade e com fogo. David é feito picadinho, pega fogo na churrascaria e ele sai de lá e Joel a encontra. A chama de Baby Girl, da mesma forma que ele tratava sua filhinha quando ela estava morrendo. Ele confia e abraça Joel. Se no começo Ellie era apenas um meio para Joel conseguir o que ela queria, e Joel, para Ellie, era apenas alguém que lhe levaria para outro lugar, depois de tudo que viveram até aqui, eles passam a ter um vínculo paternal. Quando o homem diz que a parte da luta é a parte que ele mais gosta, quando ela tem que matar aquele homem a facadas e ela encontra alguém, Ellie poderia sair dali simplesmente destroçada pela culpa, pelo medo, pelo terror, pela desconfiança, mas mesmo ferida por dentro e por fora, ela ainda encontra em Joel o pai que ela precisava. Aquele homem, David, se vendia como pai de uma comunidade por meio de uma violência que ele escondia, mas deixava sair contra os outros. Agora Ellie encontra um pai, também um homem violento, mas não que escondia sua violência, pelo contrário, que deixava claro quem ele era, mas que segurava todo aquele ódio, que remoía as dores da violência do passado e que agia para com aquela carga como se fosse realmente o pai. É aqui, diante do pior, do fundo do poço, do abuso e da tentativa de estupro, pedófilo, Ellie tem 14 anos, que aquela menina finalmente encontra alguém em quem confiar de verdade. A história nos mostra que se muitas vezes cenários abusivos com lideranças autoritárias podem nos traumatizar e fazer com que nunca mais confiemos de novo, que nunca mais voltemos em uma igreja, que nunca mais abramos o nosso coração a um pastor, que a gente nunca mais acredite em um marido ou uma esposa, que a gente descreia nos relacionamentos. Às vezes, mesmo em ambientes como esse, a gente pode encontrar alguém que realmente nos ame, que realmente nos receba nos braços, que realmente nos trate como filho, como ovelha, como marido ou como esposa. Joel perdeu Sarah, mas encontrou a Ellie. Ellie não tinha pai e encontrou Joel, alguém que lhe protegeu, lhe ensinou e lhe alimentou. Joel encontrou em Ellie uma forma de continuar a vida que havia parado. Sua luta não era apenas pela sobrevivência, mas depois do que viveu com Ellie, ele tinha um propósito pelo qual viver. Algo além de si
pelo qual lutar. David era um pai abusivo que se achava superior aos seus filhos. Ele mandava e eles obedeciam, pura e simplesmente por causa de sua autoridade arrogada para si. Não havia amor, não havia compaixão, havia simplesmente abuso. Joel, por outro lado, passa a se importar com Ellie e vê-la como uma filha, como alguém que ele pode amar. Ellie não substitui Sarah, nada pode fazer isso. Mas nela, Joel descobre novas formas de amar e uma nova motivação para viver e continuar lutando em meio ao sofrimento da vida. David era um lobo travestido de cordeiro. O verdadeiro pastor, na verdade, apacenta as ovelhas de Cristo. David só as enxergava como presas. O verdadeiro pastor aponta para o pai das eras, no qual não há sombra de variação. Mas David apontava para si como um pai necessário. O verdadeiro pastor se entende como um pecador que precisa de Deus e que só é pastor porque o supremo pastor se fez como uma ovelha levada ao matadouro em nome de pecadores. O verdadeiro pastor ensina a dar a outra face, mas David é aquele que bate. O verdadeiro pastor aceita passar pelas privações porque entende que o seu sofrimento redunda em consolo para as ovelhas. David comia com fartura, enquanto os outros minguavam o resto de comida. David não acreditava em céu e pereceu em meio ao fogo. A carne moída de David seria consumida, mas aquele fogo se apagaria. Porém, há um fogo que não se apaga, em um lugar onde a carne será consumida. Aqueles que zombam, deturpam e manipulam a palavra de Deus, usam as escrituras para cometer abuso, estão caminhando para esse lugar. No inferno haverá muitos Davids, sofrendo por toda a eternidade. Mas não seja tolo de achar que todos os pastores são como David. Você não consegue citar mais de 10 pastores, você não conhece muito. Talvez você saiba dos Valdomiros, dos Macedos, dos que são famosos por expropriar o povo de Deus. Mas talvez não tenha ouvido falar dos pastores reais, os que estão servindo e que estão na linha de frente, servindo, amando, cuidando, entregando as suas vidas àqueles que precisam. Não generalize ignorância. Jesus chamou pastores para que o povo de Deus seja edificado e cresça na semelhança do Filho perfeito. Pastores que ele instituiu sobre a igreja, sua noiva, para salvar imerecidamente pecadores de seus pecados. Não deixe que seu histórico de abuso faça você achar que só existem Davids no mundo. Ainda existem Joels, gente pecadora e violenta, mas que em algum nível luta contra o próprio coração, a fim de amar e cuidar daqueles que realmente precisam. Nisso, David estava certo. Nosso coração é violento, assim como o meu, assim como o seu. Há violência em nossos corações. Uma violência que só pode ser aplacada pela graça de Cristo. Só encontramos a verdade que liberta quando cremos na palavra de Deus. Só encontramos a cura para a nossa doença mortal, o pecado, no sangue, não de Ellie, mas de Cristo. É crendo em Cristo que podemos chegar ao trono da graça, confiantes que seremos atendidos quando precisarmos e nada mais puder ajudar. E somente em Deus é que podemos ter certeza de encontrar um Pai que nos supre no nosso momento de necessidade. Deus veste os lírios. Deus alimenta os pássaros, muito mais dará aos seus filhos, os quais entregou seu Filho unigênito para morrer por ele. Existem muitos maus pastores no mundo, mas não temam. O grande pastor entregou a vida pelas suas ovelhas. Quando comemos a carne dele, bebemos do sangue dele, nós vencemos o mundo e encontramos uma nova família, onde podemos ser recebidos como pais, filhos, irmãos e irmãs, aqui agora e por toda a eternidade. É nessa família que, mesmo diante dos traumas mais profundos e dos abusos mais severos, nós podemos encontrar braços que nos recebam e nos curam.